TV Justiça está de volta discutindo a polêmica entre presunção de inocência versus garantia de impunidade, suscitada por uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Nossos convidados são a desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Jane Ribeiro Silva, e o advogado e secretário-geral da OAB, Ronaldo Garcia Dias. Doutor Ronaldo, a desembargadora Jane, no bloco anterior, citou a questão da pressão da mídia. Na avaliação do senhor, essa decisão recente do Supremo, embora tomada num habeas corpus que não tem nada a ver com a história, pode ter sido influenciada pelos, vamos dizer, pelos últimos episódios ocorridos no Brasil, em que houve a prisão de autoridades, banqueiros, ou seja, de pessoas assim. Isso pode ter influenciado ou pelo menos reaberto essa discussão? Eu, claro, mesmo não tendo elementos para fazer uma afirmativa nesse sentido, eu não descarto essa possibilidade, até porque o julgador, em qualquer nível de instância que ele esteja, ele é um ser humano e, como tal, tem os seus momentos até de indignação com relação a determinadas situações que se lhe apresenta, como situações como o decreto de prisão temporária, que acaba com a vida de alguém e 5 dias depois verificou-se que aquilo não justificava, mas a vida empresarial e familiar daquela pessoa já ficou irremediavelmente perdida. Quer dizer, tudo isso vai criando, né, de certa forma, em qualquer pessoa, um nível de inconformismo. E isso pode gerar, no juízo de valor que vai ser emitido, algum tipo de interferência. Mas, sem dúvida nenhuma, os fundamentos que nós pudemos extrair daqueles votos foram fundamentos muito além das questões meramente jurídicas, foram questões de natureza filosóficas mesmo, né? em quem emitiu a valoração favoravelmente à valia da presunção de inocência na sua mais alta acepção. Então, embora isso possa ter acontecido, Manuel, eu não vislumbrei isso nos fundamentos dos votos. Eu verifiquei que os fundamentos dos votos eles se pautaram pelas questões históricas, pelas conquistas da humanidade e pela irremediável necessidade que nós devemos ter de nos garantirmos sob o ponto de vista de princípios constitucionais. Desembargadora, a senhora entende que esse acórdão do Supremo pode ter uma repercussão grande no pensamento daquele juiz que decreta em questões de minutos ou de horas, ele precisa tomar uma decisão sobre a prisão ou não prisão de um indiciado pela polícia, alguma coisa assim? Vai aumentar a reflexão, pelo menos? Eu penso que os juízes levam para os seus julgamentos muito a sua maneira de ser também. Aquilo que ele pensa, as experiências vividas. Então, em virtude disso, nós temos vários posicionamentos. Mas o juiz não deixa de se influenciar por uma decisão do Tribunal Maior, né? Eu gostaria até de acentuar que eu tenho visto muito nas decisões um argumento que me parece inteiramente sem valor. Eles costumam dizer que há necessidade de se manter a prisão para prestigiar a atuação da justiça. Eu entendo que uma justiça prestigiada é aquela justiça em que o juiz é realmente um julgador imparcial, independente, corajoso, que obedece aos princípios constitucionais e principalmente uma justiça que hoje se faz com maior presteza, porque nós temos algumas reclamações contra a justiça, contra a sua morosidade, na maioria dos casos devido a uma legislação ultrapassada, mas também vemos que em alguns casos realmente há alguma morosidade. Eu acho que a morosidade, né, que realmente desprestigia a justiça a tal ponto que nas pesquisas, várias vezes, a justiça tem sido considerada de um modo desfavorável pela sua morosidade. Mas não penso que é a determinação de uma prisão ou a revogação de uma prisão que desmoraliza a justiça. A justiça está bem acima disso tudo. O senso comum, muito estimulado pela mídia e pelos próprios organismos policiais, costuma dizer que é comum no Brasil. A polícia prende e a justiça manda soltar. Esse é um conceito naturalmente equivocado, né? Muito equivocado. Mas que tem um peso grande na população. Na população, na avaliação da senhora? Tem um peso muito grande na população. Eu costumo, às vezes, conversar com algumas pessoas do povo, principalmente quando eu tomo um táxi,
em lugares que eu tenho de ficar mais tempo assentada ou numa fila de banco, e eu sempre vejo esses comentários: a polícia prendeu, mas a justiça vai soltar. É porque, na verdade, nós da justiça somos aquelas pessoas, não digo que a autoridade policial age abusivamente, ao contrário. Eu tenho grande admiração pelo trabalho desenvolvido pela polícia, principalmente a Polícia Mineira, que eu acho que é uma polícia muito séria. Mas há necessidade realmente de que haja um órgão acima da polícia que verifique ou não a necessidade da prisão. Aliás, o desembargador Dorgal Andrade, que esteve com a gente recentemente, ele usou a expressão: a polícia só prende quando a justiça manda. Via de regra porque a Constituição fala que a pessoa só pode ser presa em flagrante ou em virtude de uma ordem judicial de juiz que tenha competência para fazê-lo. E hoje, quando o juiz recebe a comunicação de um flagrante, ele deve imediatamente examiná-lo, porque a Constituição diz que, verificando o juiz que a prisão é ilegal, ele deverá relaxá-la imediatamente. Então, incumbe ao juiz examinar a legalidade da prisão. Doutor Ronaldo, nós estamos caminhando para o final do programa. O senhor entende que o trabalho dos advogados vai receber algum estímulo novo, alguma mudança de comportamento a partir desse acordo do STF? Ou muda pouco? Eu acredito que sim. Acredito porque nós agora não temos mais aquela difícil missão de dizer para o nosso cliente: olha, não adianta fazer um recurso especial, um recurso ordinário, porque você vai ter que começar a cumprir pena. Quer dizer, muitas vezes quando você colocava isso para o seu cliente, dizia: então para que serve esse recurso? Não é? Quer dizer, qual seria a eficácia, no meu caso concreto, com um recurso dessa natureza? Então, na medida em que ele respondeu em liberdade, não deu motivo para o juiz, no curso do processo, ou o tribunal, no acórdão da apelação, não decretar essa prisão preventiva dele, quer dizer, ele pode ir ao STJ, pode ir ao Supremo Tribunal Federal, se for matéria constitucional, mantendo a sua liberdade aqui. Então, eu acredito que vai haver um estímulo, sim, né, para que os recursos especiais tenham uma quantidade maior. Desembargadora, para a gente encerrar, o acordo não desprestigia a primeira instância. De jeito nenhum. Mas deve reforçar a argumentação. O acordo não desprestigia o juiz, ele prestigia a Constituição. Ele prestigia os preceitos constitucionais, dos quais o Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida alguma, um guardião, porque ele é o guardião daquilo que está contido dentro da Constituição. Desembargadora Jane Silva, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de ter. Doutor Ronaldo Garcia Dias, muito obrigado Prazer pela sua enorme, participação. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos: tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.